Nessa oportunidade, eu quero falar a todos sobre um tema bem atual: o ladrão solto e o ladrão na cruz. Nesta semana, o Brasil inteiro ficou estupefato com a libertação do ex-presidente Lula por um ministro do STF. O país inteiro ficou espantado porque o ex-presidente foi condenado à prisão em 3 instâncias do judiciário e entrou com mais de 20 recursos, todos eles aceitos e julgados. Mas no último, um habeas corpus do STF conseguiu anular todas as sentenças anteriores, que se constitui numa excrescência, porque um cidadão comum não teria como ver recebidas tantas violações das leis processuais brasileiras. Apesar de uma parte da sociedade apoiar esse absurdo jurídico para favorecer um político que destruiu as finanças do país, não se justifica liberar o ex-presidente para voltar à sua vida política sob argumento de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Brasília se compara a uma cidade ensanguentada, cheia de mentiras e de rapina, e dela não se aparta o roubo, como Deus se referiu à cidade de Nínive, em Naum, capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Nínive é chamada de cidade ensanguentada por causa da maldade de seus habitantes, que além de subjugarem seus inimigos, os tratava com a pior crueldade possível, com torturas intensas antes de matá-los. Assim, a capital da Síria era cruel, a mentira andava solta e o roubo era como uma peste. Portanto, 650 anos antes de Cristo, Deus condenara uma cidade do reino assírio à destruição por causa das suas injustiças e maldades. O que é a justiça para aqueles que apoiam o roubo, a rapina e as mentiras que se propagam na capital federal do Brasil? Em primeiro lugar, o Antigo Testamento, nas leis ditadas por Deus a Moisés, a morte de um ladrão era considerada legítima defesa da vítima, que não era punida. Êxodo 22, 2. Se o ladrão for achado roubando, for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. As frouxas leis criminais e de execuções penais do Brasil não encontram paralelo na história jurídica das nações, porque colocam em liberdade ladrões, estupradores, traficantes e assassinos com tempo mínimo de cumprimento e ainda não contemplam a prisão perpétua e nem a condenação à morte, leis que não existem no Brasil. Uma característica de defesa da liberdade das pessoas íntegras e dos países que até Deus determinou na Bíblia a sua aplicação, a aplicação da condenação à morte, como uma proteção para a nação de Israel. Vejamos como o roubo é uma abominação perante o Senhor. Foi por esse motivo que o chamado bom ladrão, entre aspas, foi executado numa cruz ao lado de Jesus. Uma vez que Israel e o Império Romano puniam exemplarmente aqueles que atentavam contra o patrimônio e contra a vida de seu povo. Oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, é cometer abominação, assim diz o Senhor, em Ezequiel 18, 12. Quando os 2 ladrões executados na cruz, naquela tarde do 1º século em Jerusalém, olharam para o lado e travaram o seguinte diálogo, que se encontra em Lucas 23, de 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo:
Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse o ladrão a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz foi a última pessoa que Jesus salvou enquanto ainda estava no seu corpo mortal. E Jesus salvou esse ladrão porque ele pediu para ser lembrado por Cristo, ou seja, ele pedira para ser salvo. Além de ser uma abominação, o roubo, uma abominação a Deus, Jesus veio para salvar, inclusive, os ladrões. Eventualmente, ladrões são condenados, mas também ladrões são salvos, caso venham a se arrepender e mudar de vida. O ladrão na cruz não teve tempo de mudar de vida, mas muitos outros o têm, e vemos milhares deles regenerados pelo sangue de Jesus. O próprio ex-presidente, agora solto, poderia dar um bom exemplo e mudar a sua vida, mas até o momento ele prefere mentir, roubar e destruir, como Jesus predisse em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Enquanto o ladrão da cruz se arrependeu, temos ainda Barrabás, que havia matado uma pessoa e que foi libertado por Pilatos, mediante o voto da multidão. Pelo que se sabe, como ex-presidente, Barrabás também não se arrependeu. Jesus nos exortou a pouparmos um tesouro no céu, conforme Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Portanto, os únicos bens que os ladrões não podem roubar são os tesouros que estão no céu. E também Jesus nos ensinou qual seria esse tesouro no céu. Em Mateus 13, 44, também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Portanto, o grande tesouro que ladrão algum irá roubar é o tesouro que está no reino dos céus. Porém, para juntarmos um tesouro no céu, nós não precisamos ter uma vida miserável e nem doar todos os nossos bens aos pobres. Vejam que Jesus veio para os pobres. A expressão pobres era utilizada por Jesus metaforicamente. Em Mateus 5,3 ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então os pobres de espírito são aqueles que não levam em conta o seu orgulho pessoal. Vejam o que Jesus falou a respeito de sua missão, em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Os pobres aos quais Jesus foi enviado a evangelizar não são os pobres materiais, porque Jesus não veio para trazer uma reforma social, mas sim, os pobres de espírito são os quebrantados de coração. Por isso, é inútil você tentar alcançar o reino de Deus por meio da caridade, porque o amor aos pobres é lhes pregar o evangelho, não se estressar em procurar alimentos para repartir com eles. Paulo nos ensina que a salvação é pela graça e não por nossas obras. Em Efésios 2, versos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação então não vem das nossas obras, para que a nossa dependência venha de Deus e não das nossas próprias virtudes. O pior roubo que existe, vou falar agora o pior roubo que existe: roubar a Deus. Você pode me perguntar admirado: é possível alguém roubar a Deus? Como? Quem é que pode roubar a Deus? Sim, infelizmente, a Bíblia nos ensina que é possível alguém roubar a Deus. Vejam Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Esse versículo aparentemente condenava as pessoas de Israel que deixavam de entregar os seus dízimos aos sacerdotes. No entanto, o maior roubo a Deus não é de quem deixava de entregar os dízimos, mas dos próprios sacerdotes que se apropriavam deles indevidamente. Não estou me referindo a padres, anciãos, pastores e bispos que têm o seu salário pago com os dízimos, mas estou me referindo aos lobos que vivem de grandes ofertas, que vendem água da torneira como se fosse água do Rio Jordão, que vendem rosas, chaves por pequenas fortunas. Deus odeia o furto daquilo que foi oferecido no altar em holocausto. Veja o que ele diz em Isaías 61, versículo 8: porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Veja o que Deus odeia, o roubo daquilo que as pessoas oferecem no altar. Deus odeia quando falsos pastores, que são verdadeiros lobos, pedem grandes fortunas, pedem doação de veículos para o seu próprio uso, para o seu próprio deleite. Falsos pastores que pedem grandes ofertas para si, eles roubam os seus rebanhos, como profetizou o profeta Jó. Jó capítulo 24, versículo 2: até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Todos os que roubam, principalmente os que roubam os rebanhos, são amaldiçoados por Deus, e muito mais aqueles que roubam a Deus. Malaquias 3:9, em Malaquias 3:9 o Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, diz toda esta nação. Veja que Deus condenava os sacerdotes, condenava a nação, porque roubavam a ele, porque tiravam do pobre para dar aos ricos, como um Robin Hood ao contrário, né? Deus já mostrou a sua misericórdia para o Brasil, entregando Cristo para morrer naquela cruz. Mas aqueles que roubam permanecem debaixo de maldição, se não se arrependerem e se não se entregarem nas mãos de Jesus. É por isso que clamamos contra as injustiças nesse país e bradamos abaixo as injustiças, que Cristo reine nesse país. Vejam também, por incrível que pareça, há um roubo que é permitido por Jesus. Então eu vou falar o único roubo que é permitido por Jesus, por incrível que pareça. Jesus deu uma palavra que nos incentiva a roubar. Não roubar as pessoas, mas roubar o próprio Satanás, assaltar o inferno. Esse roubo foi estimulado por Cristo. Os líderes judeus estavam procurando Jesus para o prender, porque ouviram dizer que ele estava expulsando espíritos imundos das pessoas. Então Cristo os chamou e lhes disse, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode prosperar. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem que ter fim. A seguir, Jesus nos ministra um ensino precioso, no versículo 27 de Marcos 3. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não prender o valente, e então roubará a sua casa. No contexto desses versículos, o valente é o diabo. Antes de prender o diabo, é preciso entrar em sua casa, conforme nos ensinou Jesus. E qual é a casa do diabo? A resposta é: a casa do diabo são as vidas que ele escraviza como o pecado. Prender o valente é anular o seu poder. Anulamos o poder do nosso inimigo mediante o poder do nome e do sangue de Jesus. E finalmente, roubar os bens de Satanás é trazer as vidas escravas dele para o reino de Deus,
levando essas vidas a confessarem o nome de Jesus e ensinando-lhes o Evangelho. E para concluir, meus queridos, eu fiz essa comparação entre o ladrão solto em Brasília e o ladrão na cruz em Jerusalém, com uma contextualização entre o que aconteceu em Jerusalém no século I e em Brasília no século XXI. Como vimos, o roubo é uma abominação ao Senhor. Portanto, os ladrões são abomináveis diante de Deus, bem como abomináveis são todos aqueles que os absolvem aleatoriamente. Maior abominação ainda é o roubo praticado contra a casa de Deus. Como casa de Deus se entende o roubo praticado contra as ovelhas das igrejas. Porém, devemos nos lembrar que Jesus veio para salvar o perdido, inclusive salvar os ladrões que venham a se arrepender. Lembrar que os pobres de espírito são aqueles que renunciam a si mesmos, que obedecem a Deus por meio do Evangelho. Finalmente, em contraposição aos roubos de maneira geral, os filhos de Deus devem saquear o inferno, conduzindo outros ao conhecimento de Cristo por meio do Evangelho, ensinando-os que o único caminho que conduz para Deus é Jesus Cristo, por meio de sua morte na cruz. Por meio do batismo na morte de Cristo é que somos salvos, não por nossos próprios méritos. Então, queridos, aceite a Cristo em seu coração, aceite a Cristo e deixe de ser um ladrão, um ladrão dos méritos da cruz, um ladrão dos méritos de Cristo, porque quando você deseja chegar ao céu por meio de seus próprios méritos, você está roubando os méritos de Cristo, os méritos da morte de Cristo naquela cruz, e por isso você se torna amaldiçoado, você se torna um caminhante para o inferno. Porém, amados, se você se reconhecer pecador, reconhecer frágil, reconhecer o mérito de Cristo, reconhecer que sem Ele nada você é, e confessar a Cristo em seu coração, e tomar a sua cruz e segui-lo como Ele disse, você se torna um discípulo de Cristo, você se torna um abençoado, você se torna alguém que vai para o céu, alguém que toma o caminho dos céus, toma o caminho da liberdade, porque você deixa de ser escravo do pecado para se tornar livre. Jesus disse que veio para libertar a todos aqueles que obedecerem ao Evangelho. Portanto, obedeça ao Evangelho e persevere nessa obediência, para que você seja salvo, para que você encontre o caminho da cruz, o caminho do reino dos céus. Que Deus te abençoe e receba esse tesouro. Eu sou grato a Deus por poder compartilhar com você nessa oportunidade essa palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu agradeço a Ti, Senhor, porque conduziste-nos de volta para Ti. Nós que andávamos por caminhos estranhos, por caminhos largos, agora Tu nos trouxeste para o caminho estreito da cruz, para crermos no Teu Evangelho, para sermos salvos. Muito obrigado, Deus. Nós Te louvamos, Te adoramos, e que o Senhor nos conduza muitos outros à cruz por meio dessa palavra, por meio desse Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém.